Obrigado aí pelo tempo de vocês. Vamos conversar um pouquinho, vou fazer força para manter os advogados. E vamos falar um pouquinho, apresentar esse que nos fala e a empresa também. Então, aí meu nome, durante a apresentação, interrompa quando quiser, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Quando ninguém pergunta, eu fico preocupado, né? Eu não estou entendendo tudo, não estou entendendo nada. Mas eu dirigi a empresa desde 1992, né? Um pouco mais que isso. Tá? E está aí, formação, não sou engenheiro, sou formado em administração de empresas, mas fiz um curso de técnico no colégio, né, em São Paulo. A empresa, vamos falar um pouquinho da história dela, né? Nasceu na marca em 1985 como uma empresa comercial. Nós tínhamos produto próprio, mas com fabricação terceirizada. Isso sempre lá em São Paulo. Em 97, como os negócios foram crescendo, a gente começou a ter problema com terceiros, problema com prazo, qualidade e tal, e a gente teve que fazer a própria fábrica. E criamos essa fábrica em 97 no interior de São Paulo, a 250 km da capital, uma cidade bem no centro do estado, chamada Brócolis. E no ano de 2000 a gente começamos a fazer alguns acessórios, né? Nós fazíamos planejamento, perfis para planejamento de dutos, alguns acessórios para dutos, sempre focados em duto para ar-condicionado, ventilação e tal. E no ano 2000 a gente começou a fabricar o duto de fato, o duto propriamente dito, o duto retangular, com o sistema TDC, sistema de flange, que a gente vai falar um pouquinho também. Já em 2011, a gente, o mercado foi crescendo e a gente acabou montando uma fábrica em Pernambuco, na Grande Recife. Está lá até hoje. Então, a gente atende o Nordeste, né, toda a vida. Pela fábrica de Recife, é uma unidade que faz os mesmos produtos que a gente faz em São Paulo, uma unidade um pouco bem menor, mas com os mesmos, a mesma linha de produto. Fizemos grandes obras no Nordeste, nessa fábrica, como destaque, né, uma marca mais conhecida, que é os carros da Jeep, Gol, mais que é feito lá em Goiânia, que é uma cidade do interior de Pernambuco, entre Recife e João Pessoa. Naquela fábrica nós construímos todos os dutos do sistema de pintura dela e algumas outras áreas, como estamparia, refeitório, fizemos muita coisa lá. O prédio de pintura deles tem quase 500 metros de comprimento, um negócio extremamente grande. A capacidade de produção delas é tipo um carro com tudo, muito dinâmico o negócio. Em 2017, nós começamos a fabricar no Brasil, lançamos um produto que existia na Europa, começamos a fabricar no Brasil sistema de forro radiante. Alguém ouviu falar nisso? Sistema de climatização por radiação? Não? Não ouviu falar. É um sistema interessante. Assim, a grosso modo, né, você leva a serpentina até o forro. Então, o forro é composto por placas metálicas, com a tubulação de cobre passando por elas, e dentro dessa tubulação corre a água gelada, né? Essas placas estão interligadas por mangueiras, e com a água gelada esfria o fogo, o ar frio mais pesado desce. Então tem muito pouco duto, mas tudo só para renovação de ar mesmo, né? E é um sistema muito utilizado na Europa, no Brasil existe desde o ano 2000, mas eles se importavam as placas para poder fazer. Né? Hoje a gente fabrica essas placas. É uma instalação muito peculiar, porque, por exemplo, tem que ser um ambiente totalmente estanque, você não pode abrir janela, por causa do controle de umidade. Você imagina a serpentina no teto, se você deixar a umidade subir, vai chover na sala. Então, né, vai condensar e vai dar problema. Então, é um produto muito peculiar, muito interessante. Vocês podem depois entrar no nosso site e buscar mais informações sobre ele. Já em 2019, nós começamos a fazer um duto de polipropileno, são dutos, nós vamos mostrar algumas imagens aí, específicos para áreas mais agressivas em termos de corrosão. Então, a indústria química, duto de enterrado,
vezes, em vez de usar aquela chapa muito grossa, que fica valorizada para fogo, usa-se o polipropileno. Já fizemos grandes instalações também com quilômetros e quilômetros de luz enterrados, suspensos. Mas vou falar um pouquinho, durante a nossa conversa, eu vou falar um pouquinho sobre ele também. Em 2023, nós começamos a divulgar o produto líquido, que é o que a gente tem aí para mostrar para vocês, que é uma solução muito interessante para mercados, vamos dizer assim, uma logística peculiar, né? Porque são produtos já standard, tamanhos padrão, e elimina a necessidade daquele profissional cada vez mais escasso que é o caldeireiro. Aquele profissional que sai para traçar uma curva, traçar uma redução, desenhar uma peça, cortar, isso aí está cada vez mais difícil. A rapaziada não gosta desse tipo de trabalho. Então, quando você acha, dos 50 para cima, aí que dá. Uma foto de 50 eu já consigo 60, 50 então é muito difícil de achar essa produto. A gente pensou em desenvolver esse produto exatamente para eliminar essa dificuldade que o mercado tem de encontrar um valor capaz de desenhar uma peça e tudo mais. E não é em todo lugar que você tem uma fábrica de pré-fabricado que faça essa traçagem, esse corte por equipamento. Como no nosso caso, a gente faz com plasma ou com funcionador. Então, a nossa marca, que nasceu lá em 25, 40 anos já, a gente sempre usou esse slogan de coragem de inovar, de educação para melhorar. O Clique é um exemplo, a gente começou a falar dele em 2023 e a gente sempre está achando formas de melhorar, sempre mudando e melhorando alguma coisa. Essa é a vista aérea da nossa fábrica. Nós estamos numa área própria, tem área própria, de 38 mil metros quadrados, com 8 mil de área construída. É uma área grande, é um produto volumoso, Então, para produzir, estocar, não estocar, mas deixar na expedição até a hora de sair, o produto não tem prateleira, tudo sob projeto. Então, a gente precisa ter bastante espaço. Por isso, a gente acabou crescendo e ficando aí desse tamanho. É uma área bem bacana. E nós vamos ver um vídeo da fábrica.
fechado é zero, a gente tira a bobina no perímetro exato. Como a gente está um pouco longe de vocês aqui, o duto que resolve esse problema, mas também tem a opção do duto pré-fabricado do PVC, onde enfia para projetos maiores o duto em L, né, em duas partes, para você fazer a sua conexão aqui, o fechamento, e as peças, curva, redução, de banda aberta em 4 partes. Tem amarrado nessas 4 partes separadas, né, para você só chegar, para receber, só fechar e pendurar. Certo? Então, os nossos principais produtos: o acessório para planejamento. Isso aí foi um dos primeiros produtos que a gente fez, que é o sistema de perfil branco, que você pode fazer em obra, né? Você vira o duto na viradeira e na obra você encaixa os perfis. Eu sei que muita gente faz direto na chapa, né, o PVC, mas ele tem algumas diferenças, né? Quando você faz essa dobra na chapa, você não tem um canal embaixo, né, na chapa, onde o branco trava. Então ele não fica com a mesma resistência mecânica do produto feito em perfiladeira. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então a norma, se pegar a norma NBR, esse tipo de flange dobrado direto na chapa, mas dobrado na viradeira sem esse canal. E se vocês observarem no PVC, na parte de cima dele tem uma dobra a mais. Quando você faz a viradeira, não tem. Então você pode ter na fiscalização que você tiver na obra, você pode ter problema com espessura de chapa. Porque a norma considera esse PVC feito de viradeira, considera como se fosse uma chaveira. Então você não pode ir muito longe na seção do duto com um tom menor. Tem que tomar cuidado com isso. Tá? O duto PVC, todos conhecem, né? Nós conhecemos aí o duto PVC, que é o sistema. O PVC, na verdade, vem do inglês, que é o Transversal Duct Connection, a conexão transversal do duto. Existe um sistema similar, que é o TDF, depois que é o Transversal Duct Flange, que é a flange de conversão. São muito parecidos. E eles têm nós temos essas duas alturas aqui em cima, né, dependendo do projeto, da situação, para poder atender todas as necessidades. O duto circular, né, nós fabricamos ele tanto espiral como quadrado e tudo mais, e o duto circular em relação ao retangular, ele só fica mais econômico quando você tem grandes trechos retos. Né? A máquina solta muito rápido esse espiral. Já para você fazer uma curva, fazer uma função, mas é mais trabalhoso do que fazer um retangular. Então, o duto tem o sentimento que quando você tem um projeto com bastante trecho reto, o duto circular pode ser uma opção bem interessante. O espiral, né? E o duto soldado, que para algumas situações exigem que ele seja assim, né? Por exemplo, exaustão e gordura. Não adianta a gente achar que fedendo, passando isso ou passando aquilo, vai resolver o problema. Porque a gordura, quando aquece, ela fica vai para ali, vai escorrer para vazar, não tem jeito. Então é solda mesmo. Duto soldado. Algumas indústrias também que trabalham muito com projetos industriais, vai passar ar quente dentro, não pode vazar também, somente sistemas de pintura, de soldado, também não pode ter vazamento nenhum, então é o trabalho da solda. Nós desenvolvemos normalmente um soldado no projeto, a flange dele é feita em cantoneira, ou para-chapa, né? Nós desenvolvemos um sistema, uma perfiladeira PVC reforçada, né, que faz a flange direto do duto também. Evita também muito cordão de sol, mais tempo e gasta menos material. A primeira pesa mais e isso aqui é muito mais rápido de fazer, o perfiladeira faz. E os furos que a gente faz também são muito longos, que facilita o encaixe do parafuso na hora da montagem de uma peça na outra. Certo? Podem ser em chapa preta ou galvanizada, pode deixar a preta, você faz a pintura de escuro, a proteção, né, possível. Alguma pergunta? Tranquilo?
Vamos lá, seguindo. Tudo de polipropiedade que a gente falou, né? Essa é uma instalação no interior de São Paulo, uma unidade da Marinha, apesar de estar no interior de São Paulo, longe do mar, mas eles têm uma unidade lá, onde eles desenvolvem alguns produtos, e essa aqui estava desenvolvendo o combustível do submarino nuclear. Então, aqui sim tinha que ser estanque. A gente usa muito o termo estanqueidade em ar, né, ventilação, ar-condicionado, mas o termo estanqueidade é mais para líquido, porque o ar, você pega a norma de vazamento, ela trata de limites de vazamento, ou seja, ela sabe que vai vazar. Só que dependendo do tipo de instalação que você tiver, você tem uma tolerância maior ou menor de vazamento, certo? Nesse caso aqui, como tinha produto que poderia ter radioatividade dentro, né, o ar, o gás que passa dentro, tinha que ser totalmente estanque. Nós fizemos isso de vazamento e ficou totalmente estanque. Um detalhe para o uso de polipropileno é o seguinte: é um produto que não aceita dobra. Tá? Então, sempre você for trabalhar com isso, quem é projetista, né, se for se deparar com uma situação dessa, sempre pensar em fazer o duto circular. Porque o circular, nós temos um processo lá de pré-aquecimento, para dar uma amolecida na placa, faz o diâmetro dele e faz uma sobra longitudinal só. Se você fizer um duto quadrado ou retangular, você vai ter 4 sobras longitudinais. Então, além de você quadruplicar o seu trabalho, você quadruplica também a possibilidade de vazamento. Então, o ideal é sempre fazer circular, procurar fazer circular, mesmo com a dificuldade maior de fazer uma peça, de fazer uma curva, fazer uma versão e tal. Mas compensa em função dessa questão da quantidade de soldas que você tem. É uma termofusão, na verdade, né? O sistema de soldagem é um pouco diferente, porque é um termoplástico, né? Tá? A flange também é tudo soldado, às vezes no campo, com alguns grupos enterrados que a gente fez lá, fazia solda de topo, depois na canaleta, tem várias formas de fazer. Mas sempre bom lembrar que o circular é economicamente mais viável e tecnicamente também, em função de você poder reduzir a possibilidade de vazamento. E a gente fabrica peças especiais, né? Então, o projeto fabrica chapéu para chaminé, eliminador de neve, uma série de coisas, né? Essa caixa aqui é uma caixa difusor, né? Cada câmbio desse aqui vai um difusor, né? O duto espeta aqui em cima dela. Isso é utilizado quando você tem aquele sistema, aquele equipamento de teto, né? Pendura no telhado, desce um trecho de duto, usado alguns galpões maiores, né? Você desce um trecho de duto, põe uma caixa dessa embaixo e faz a difusão para todos os lados. Joga o ar para todos os lados. Por isso que ele tem esse sistema aqui, que é para o ar não bater direto numa chapa. Já ele parece um cone, né? Fica parecendo um cone para poder já espalhar o ar para as bocas de saída. Tá? E aqui a tal da placa radiante que a gente falou. É uma placa metálica com um perfil especial de alumínio que é colado nela e o tubo de cobre que é fixado nesse perfil. Em cima dela aplica-se uma manta de isolamento, pode ser de vidro, de loja, pode ser material de isolamento, mas a Marcelo enfim, a lã de vidro e lã de rocha é uma mais sacada, né? Isso aí serve para duas coisas, tanto para a questão acústica como também para o ar frio que sai da tubulação não subir, você não resfriar o de fogo, que é necessidade, né? Então, você tendo essa manta em cima da placa, o ar frio vai descer, de fato. Ok? Perguntas? Fácil? Todo mundo já conhecido disso? Beleza. Dúvida só na nota prova, né? A aula está beleza, a nota prova é tudo isso. Bom, tem algumas obras. Essa obra aqui é uma de extrema importância para nós.
Tem uma história de muita alegria, tem uma fábrica de latinha de cerveja. Né? Então a gente fez todo esse trabalho aqui, em algumas fábricas, né? Essa aqui é uma em Uberaba. Então são várias até a e algumas obras também já marcas mais conhecidas, né? Está presente no laboratório da Xê, o submarino nuclear que a gente já falou lá no Fórum de Documentos, fábricas de automóveis, que trabalha bastante com automóveis, Honda, Jeep, Toyota, inclusive estamos trabalhando hoje na criação da fábrica do Sorocaba. Na fábrica da Embraer também a gente já iniciou algumas coisas, e hoje estamos trabalhando num prédio que o Google está construindo lá em São Paulo, dentro do Instituto de Pesquisa Tecnológica. Estamos fornecendo um grupo também diferenciado, bem trabalhoso, mas o Paulo está fazendo bem bacana. Estamos finalmente agora. Aqui outras marcas mundialmente conhecidas, nós não vendemos diretamente para eles, né? O nosso cliente é a empresa de engenharia de ar-condicionado, que é contratada, provavelmente. Essas marcas contratam uma construtora que contrata a engenharia de ar-condicionado e nos contratam. Mas é sempre bom a gente trabalhar para marcas que a gente sabe que são exigentes, né, com relação à qualidade. Então a gente faz questão de mostrar que o nosso produto participa de alguma forma de tudo isso que a gente tem no nosso dia a dia. Tudo, vamos falar dele, o astro do momento. Então, a grande inovação dele é o fato de você expressar mão de obra especializada. Eu tenho umas peças aqui na mesa, né? Terminando aqui, nós vamos tomar um café e quem tiver curiosidade, dá uma passada lá que a gente mostra. Então, nós vamos ver um videozinho também daqui a pouco que vai mostrar como é fácil de montar. Então ele só encaixa, né? Tudo encaixa. Então, esse nome clique, porque realmente na hora que você encaixa lá do olho, ele dá um clique que faz a trava e solta mais. A flange é a mesma coisa, é fixada dessa forma. Nós desenvolvemos um perfil, um desenho diferente, né, na junta longitudinal, tem vários nomes aí, escuro, larga, sei lá, mais ou menos. Nós desenvolvemos um desenho diferente, desenvolvemos uma perfiladeira para fazer isso, e nela a gente faz tanto a lateral da peça como faz os perfis também, para fazer a flange do grupo. Tá? Então ele vem, na verdade, em 4 partes, né? Aí vem o perfil no tamanho certo, isso é prateleiro de vários mercados, e os acessórios para poder montar. Tá? O encaixe, tanto o trecho reto quanto curva de edição, já vem tudo na medida certinho. Esses trechos aqui, eles vêm sempre com 1,20 m de comprimento. Se você a seção, nós temos de 100 mm até 600. 100, 150, de 50 até 600. Se você precisar de medidas maiores que essa, você consegue fazer uma emenda, uma na outra. Isso a gente mostra, vamos ver se vai sobrar tempo aqui, a gente volta no assunto e mostra como fazer. Você mostra lá na mesa. Tem alguns acessórios que permitem esse ajuste. Esse comprimento também deve ir com 1,20 m por 1,20 m. Se vocês observarem no vídeo, né, a gente trabalha com bobina. E a bobina, bem na usina da CSN, ou qualquer outra usina, ela vem com 1,20 m de largura. Então a gente, quando vai tirar a chapa, já tira do comprimento certo para não ter perda. É a mesma coisa, por cada trecho, 1,20 m. Se você precisar de um trecho um pouco mais curto, né, de 800 ou 700 milímetros, você consegue cortar o excesso e nós desenvolvemos um alicate especial que vai fazer esse grampo aqui que é o que dá a relação na flange. Certo? Então nós desenvolvemos ferramentas e métodos que te permitem pegar as peças que nós temos estándar na prateleira e fazer pequenos ajustes que, volto a dizer, não precisa ser nenhum problema para fazer. Qualquer um consegue lançar lá
uma linha de 10, 20 centímetros, né? Faz uma linha, corta na tesoura, do dedo qualquer consegue fazer. O cara que monta, ele corta na tesoura para colocar colarinho, para colocar difusor, né? Então, para ele cortar isso e fazer uma ajuste, é o dia a dia dele, sem nenhum problema. O detalhe é esse aqui, tá vendo? Ele tem na Pittsburgh, ele tem uma dobra mais para dentro, e na hora que entra a virola de 90 graus, que tem essa, que a gente chama de grampinho, né? Na hora que ela passa por aqui, pula para dentro e tal, não volta mais, ele travou, né? Aqui travou. Então, a gente já falou, está tudo marcado aí. Segunda-feira esse material está no nosso site, vocês podem baixar à vontade. Então, para ficar um pouco mais claro, o desenho, né? Esse é o grampo, a dobra de Pittsburgh e a junção dos dois vai dar o vídeo que vai trabalhar. Certo? Aqui dá para ver melhor como é que é. Essa dobrinha mais aqui tem esse detalhe que é o que vai fazer a gravação. Agora nós vamos ver um videozinho lá como é fácil fazer os encaixes, montar as peças. Esse pessoal que está fazendo esse serviço é o pessoal nosso de fábrica, não é pessoal de campo de obra. Então você tem essa habilidade toda para fazer isso, né? Em campo, na obra, depois que o montador pegar o jeito, é muito rápido.
Porque a grande dificuldade hoje na mão de obra não é nem cortar a chapa, fazer uma dobra ou outra, é desenhar. O traçado é essa, né? Desenhar uma curva, desenhar uma redução. Depois que está traçado, cortar uma tesoura e corta. Então, esse tipo de trabalho aqui é bastante simples de fazer, porque ele acaba dando esse acabamento. E aqui, no caso, a mesma peça só isolada. A gente quis mostrar isso para mostrar para vocês que dá para fazer elevação, dá para colocar colarinho, dá para fazer um duto como se fosse um duto pré-fabricado, ou até um duto convencional que você faz na área. Mas então, certo? Aqui é um trechinho montado, só para ter uma ideia, a aparência dele parece um duto PVC, né, feito em fábrica. Você recebe de aberto, vai encaixando e fica perfeitinho aqui, tá? A curva é padrão 90 graus, a prateleira vai ter 90 graus. Se você precisar de 45, você corta ela e faz com aquele alicatinho que vocês viram, faz a cravação aqui, onde você cortou, para poder encaixar o perfil, para poder transformar em 45. Ou 60, ou 70, onde você precisar. Ele é muito ajustável, né? O caso vocês viram lá, é para isso, nós temos mais para mostrar para vocês. Olha, perfil encaixado, você vai receber o duto com esses vincos de reforço, as peças bem que você tem, porque é chapa fina, porque a seção é pequena, né? Então é para conforto, o teste de vazamento que a gente fez é até 500 milímetros. Então não tem alta pressão, né? Desenvolveu essa bolsa, que mostra um kit de ferramentas, né? Vai ter disponível para você comprar se precisar, porque os martelos, a tesoura e tal, tem em qualquer lugar. Mas o alicate, para fazer os ajustes, não tem. E tem uma dobradeira manual que a gente desenvolveu também, para quando você tem que ajustar a seção do duto por alguma razão. Você tem lá um duto de 400, mas você precisa do 300. Você pode cortar o lado que tem a dobra de 90 graus e aí você tem uma dobradeira manual dele, pelo lado das costas, faça também a imagem aqui também. E você faz o 90 graus e com o alicate você vai e faz o grande. Então você consegue ter muita flexibilidade de ajuste da peça de campo na hora. Tá? Então dentro dessa mala vem tudo seguido. Certo? Então você precisa lá, você tem um grupo de 400 e transformar em 300. Você tem a prenda para medir o 100, a tesoura para cortar esse 100 fora, né? Aí com essa dobra manual, você vai encaixar a chapa aqui dentro e fazer a virada manual, 90 graus. E depois com o alicate você vai e faz de novo a provação que você perdeu quando você cortou o excedente da chapa. Tá? É só saber o que eu E os martelos que a gente falou, né? O borracha para você fechar o duto, esse aqui você vai usar só na hora de fixar o canto do duto. Tá? Então tudo isso tem também a bolsa para vocês comprarem, vai estar disponível aqui no Lopasso. Vai estar lá para a nossa entrega e vocês vão ter isso no Brasil. Tá bom, Luiz? Governador, obrigado. Esse sistema, tanto o sistema como o alicate é patente nossa, tá? A patente é no Brasil, então só nós fazemos borracha em loja de ferramentas isso aí. Tá? E muito cuidado, parece fácil você fazer aquela Pittsburgh na viradeira, porque a gente faz a viradeira.
Mas como ela tem aquela dobrinha para dar o clique, você até consegue fazer, mas na hora que você for fazer a última dobra, ela vai esmagar aquela dobrinha extra, e aí não vai dar o clique, não vai travar. Perigoso do dobrinho. Tá? Esse é o processo de fazer a dobra. Encaixa ali, vai virando, tá? Algumas operações, até chegar nos 90 graus. Feito isso, vai navegar, faz o clique. Tá? Tem uma unidade lá, quem quiser brincar, bem facinho, esse sistema aqui reduz muita força que você tem que colocar na mão para fazer o clique, então é tranquilo. Aqui os testes que a gente fez de vazamento, né? Então o relatório de teste de vazamento. Então nós usamos pressão com 250 e com 500. Né? Então a gente tem os dados do que a gente usou e a mágica distorcida 8%. Vamos lá. E a gente chegou a tolerância, né? A tolerância seria 4,3 de vazamento. E a gente teve ficou abaixo da tolerância da norma. Então, foi aprovado. Não é um problema você fazer um duto que não vai te dar vazamento, não vai te dar problema de encharcar, de isolamento térmico, de reprovação, por causa do vazamento. É só tomar os cuidados na hora de montar, que ele vai fazer isso conforme a norma da 143 ou a NBR 16401. Tá? É brasileira, é uma norma europeia. Okay? Todo mundo conhece aí o teste de vazamento, já fizeram, já viram alguma coisa? Nós vamos mostrar no vídeo, eu passo alguma coisa, e esse a gente ficou preocupado, né, porque a flange também é fixada só com o clique, e a gente ficou preocupado com relação à resistência à tração. Então, o que a gente imaginou? Você pegar um trecho longo de grupo e pendurar na vertical. Às vezes, até você colocar a suportação e tal, você fica com um trecho pendurado pela flange. Então, a gente ficou preocupado nessa flange soltasse, poderia soltar, né? Então, ela só travada. Aí nós levamos na Universidade Federal de São Carlos, que é uma cidade vizinha nossa lá. Eles têm um laboratório maravilhoso, como quase todas as universidades federais, e fizemos o teste lá de resistência mecânica. E o primeiro, vocês conseguem, eu não posso formular. Primeiro estado que deu, o primeiro sinal foi aqui a 200 e poucos quilos. 200 e poucos quilos. Romper mesmo foi 400 quilos. Eu não consegui chegar mais ainda. Vocês conseguem ver daí ou está distorcido? Não dá para ver? Não. Vocês conseguem melhorar a imagem? Não. Bom, então baixa no. Quando você puder baixar no nosso site, na sexta-feira, você consegue melhorar bem isso aí. Tá? Mas chegou aí, ele foi solto, não que a flange saiu na máquina. Ela soltou lá com 400 e poucos quilos dali. Ela deu um primeiro estalo com 200 e alguma coisa, mas olhando parecia que não tinha deformado nada. Ela instalou e soltou. A algum ponto ela soltou o clique. Então você pode pendurar aí 900 quilos. Ninguém faz isso. O elétrico, chapa fina, você sempre vai ter a suportação antes. Então está totalmente seguro com relação a isso. Não vai ter problema do grupo despencar porque soltou a fonte. Tá? O estoque é muito simples, tá vendo? Nós temos estoque aqui no bloco de entrega, lá na São Paulo. Muito que parece um pouco, mas não parece só colocando. Mas é aqui, então, cada um
modelo diferente, né? Uma sessão diferente, eu tenho que convite, como eu falei. Então é só pegar isso daí e encaixar, tá bom. Isso é tudo. Você vai acostumar, vai facilitar muito a vida de quem está na obra, né? Quem está operando. Tá? Então, disponibilidade, como a gente falou, né? Grupo tem livros de comprimento, sessões de 100 até 600 milímetros, as curvas de 90 graus, e as reduções são todas concêntricas, né? Concêntrica para facilitar até a estocagem, né? Para muito simples. A cada 200 milímetros. Então, a gente tem a redução a cada 50, como nós temos o grupo recomendado a cada 50, e o comprimento dela é de 200 milímetros. E para completar o kit, você vai precisar do perfil, o câmbio, o PVC, né? A fita de vedação, que é uma fita adesiva, que vai na flange, vai aqui, né? Na flange, que a gente tem lá para mostrar para vocês, e o parafuso que vai fixar o câmbio do outro, para poder dar um do outro. Tudo isso faz parte do conjunto e você vai ter isso em breve disponível aqui em Belém, lá no Aurílio do. Também desenvolvemos uma ferramenta de cálculo para você calcular a quantidade, então está aí no nosso site. Você pega lá uma planilhazinha, você joga lá, tem lá 8 metros de duto de 500 por 300. Aí eu tenho mais 6 metros e meio de duto de 400 por 200. Vai colocando lá. E quando você coloca essa informação, ele já te diz quantas peças, quantas laterais de 400 você precisa, quantos de 200, quantos perfis, quantos cantos, quantos anos. Ele já te dá toda a quantidade para você poder ir lá na loja e pegar o que você precisa. A curva é a mesma coisa. Tá? Isso aqui, ó. Né? Então você vai informar a medida A e B e ele vai te dar. Você informou de X metros, tanto por tanto, a seção, ele já te fala aqui, ó, quantas peças do tamanho A você precisa, quantas do tamanho B, né? Quantos perfis do tamanho A, quantos perfis do tamanho B, quantos tantos, já está toda a quantidade que você precisa, só você ir na loja e pedir e já fazer a montagem desses perfis que você precisa. Certo? A curva é a mesma coisa. Você vai informar as medidas que você precisa, né? Base, altura, e vai informar aqui quantas peças, quantidade de peça, a seção é onde eu te dá também quantas peças você precisa. Da lateral, do rabo externo, do rabo interno, né? Do rabo externo, do rabo interno. Então já te dá tudo, é só você informar a medida que você precisa. Mas também está no site disponível. E a redução é a mesma coisa. Só você pegar o seu programa lá e colocar o que você precisa. Aí, de posse dessa quantidade toda, você vai na loja, pega a lista e dá tudo pronto. Tá certo? Dúvidas? Nenhuma? Facinho de fazer tudo, beleza? Então é isso que a gente tinha. Se a dúvida vier depois da hora da prova, fique à vontade, manda um e-mail para a gente, né, conversa com a gente tem prazer em ajudar a tirar qualquer dúvida que possa vir a aparecer. Aí fique à vontade para nos visitar a nossa mesa lá perto da entrada do salão, para ver a peça, ver já e logo é bem esclarecedor, né? Tá bom? Então é isso, muito obrigado. Certo? Desde uma área do Steve Jobs, inovação do Steve do seguidor. Então a gente está sempre procurando criar produtos e meios que facilitem a vida de quem está trabalhando no grupo e já dar esse momento aqui. Então, muito obrigado. Temos um café agora, é isso?